Oi, Su, tudo bom? Boa noite. A gente tá esperando aqui um tempinho. Oi, Teté. Estamos esperando o pessoal ir entrando. Enquanto isso, a gente pode ir conversando. Oi, Roberto. Tudo bom? A gente pode ir conversando, vocês falando aí como é que vocês estão. Esses dias a gente tem falado um pouco sobre. Beijo pra tu também. A gente tem falado um pouco sobre ninho vazio, né? A gente vai continuar ainda falando sobre esse tema hoje e fechamos amanhã. Amanhã será a última live, mas o nosso grupo ele não encerra. A gente continua com o grupo, né? E podemos ir fazendo nossas trocas, compartilhando também mais alguns conteúdos que forem aparecendo. A gente tem visto alguns desdobramentos, tem chegado algumas mensagens de pessoas que estão passando por esse momento e até uma coisa curiosa que eu queria trazer para vocês. Uma mãe está passando por esse momento ainda com os filhos pequenos. Ela tá com Covid e tá no quarto, né, em isolamento. E o filho tá solto em casa, mas sentindo falta dela. Então ela tá considerando que o ninho dela tá vazio. E eu disse, eu acho que é o ninho do teu filho. Ele tá sentindo falta da mãe. Não é tanto a mãe que está sentindo falta do filho, né? E eles arranjaram uma solução que eu achei joia para lidar, né, com a situação. Estão. Obrigada, Roberto. Beijão para tu também. Oi, Cíntia. Eles acharam uma solução bem legal. Eles estão conversando por videochamada e mantendo, né, a segurança, ou pelo menos o mínimo de segurança agora com esse Covid. Eu achei bem criativo da parte deles, né? Ela preocupada com a adaptação dele sem poder falar com ela. E ela é bem cuidadosa mesmo, mas estão conseguindo, né? Se reinventando. Aquilo que a gente falou ontem. Vamos nos reinventar para poder passar por tudo isso que está acontecendo, né? Se antes o ninho vazio era difícil, a gente podendo se encontrar pessoalmente, e agora talvez seja mais fácil se ver, mas mais difícil de lidar, especialmente nesses casos, né, onde o ninho vai se tornando vazio sem estar vazio. Que falta, né, que essa mãe está fazendo para esse filho. Enfim, mas eu queria que vocês que tiveram aqui durante esses dias com a gente, se tiver alguma dúvida, trazerem para a gente estar trabalhando e dizer como é que vocês estão vendo, como é que vocês estão sentindo esse momento de falar sobre esse tema, né? O que é que vocês estão achando, como é que está sendo para vocês. Não é nem como é que vocês estão vendo, eu queria muito ouvir de vocês o que é que vocês estão sentindo. Que a gente tem dois objetivos. Um é levantar o tema. Hoje em dia é muito comum, a gente sabe, os filhos saírem de casa para trabalhar, para estudar, seja porque casaram ou não, mas é opção, muitas vezes, sair de casa e morar sozinho. E o outro objetivo é saber como é que anda o sentimento, né? Provocar mesmo a reflexão do sentimento. O que é que eu estou sentindo? Como a gente vem falando, não é o que eu estou pensando, não é o que eu estou falando, é o que eu estou sentindo. Então, o que é que esses dias têm provocado em vocês? Oi, Patrícia, tudo bom? Boa noite. Quem quiser pode falar alguma coisa.
de como foi esses dias, do que sentiu, do que está sentindo. Não se acanhe. Eu, particularmente, tenho sentido um grande prazer em poder falar sobre esse tema. Oi, Flavinha, tudo bom? Boa noite para você, minha flor. Esse tema para mim ele é bem importante, né? Como eu já disse aqui, eu já experimentei 2 vezes de 2 formas diferentes. Aliás, eu acho que eu já experimentei mais de 2 vezes de formas diferentes e é sempre um aprendizado. Eu acho que a gente poder trabalhar esse tema como uma prevenção para que pessoas que estão à nossa volta não se deprimam, não entrem num processo de tristeza prolongado, não tenham outras consequências, né? Se a gente pode se prevenir, isso é muito importante. É muito importante porque evita outros complicadores. A gente tem... Oi, Patrícia! Tudo bom, amor? A gente tem enfrentado tantas situações difíceis e termina a gente sem saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se a situação difícil complica a vivência do ninho vazio ou se o ninho vazio complica a vivência das complicações que nós temos vivido, né? Das situações difíceis que a gente tem vivido, especialmente nesse ano de 2020. Mas a gente vai lutando para que toda essa vivência seja mais tranquila. Não importa se com pandemia ou sem pandemia, mas o nosso objetivo é qualidade de vida, promoção de qualidade de vida. Então, ontem nós conversamos sobre aceitação, a gente conversou sobre se acolher, né, ser gentil nesse momento de pandemia. A gente já sabe que não é só a mulher que passa por esse momento, o homem também passa por esse momento, ambos com suas peculiaridades, né? Mas tanto um quanto o outro precisa se acolher, tanto um quanto o outro precisa ser gentil com ele mesmo, né? Às vezes a gente é tão gentil com o outro, com a dor do outro e se esquece de ser gentil conosco. Então a gente precisa nesse momento de mais gentileza, né? Como é que vocês têm acolhido as emoções que vocês têm sentido? Isso tem feito diferença para vocês? Vocês têm percebido que têm acolhido bem? Ou vocês se percebem acolhendo melhor a emoção do outro, a dor do outro? Isso é uma coisa que eu queria deixar para reflexão de vocês sobre o tema de ontem, né? Já trouxemos algumas dicas durante esses dias, todas elas falam de trocar pensamentos negativos, pensamentos de perda, por pensamentos de dever cumprido, né? Os nossos filhos não estão nos deixando, os nossos filhos não estão se perdendo, não estão nos abandonando. Eles estão se encontrando. E se eles estão se encontrando, é porque nós fizemos o nosso trabalho, o que cabia a nós fazer. Então é sentimento de dever cumprido. Ainda mais quando a gente sabe que eles estão caminhando com as próprias pernas, que eles estão buscando os seus objetivos naturalmente, pessoalmente. E hoje eu queria falar um pouco com vocês, vamos parar para pensar juntas sobre onde buscar força. Ficou claro ontem, muita gente compartilhou, que é um momento onde as pessoas se sentem desmotivadas, as pessoas se sentem sem forças para encontrar meio de sair da tristeza, principalmente quando ela se torna patológica. Então, onde é que eu vou arrumar essa coragem para mudar? Eu sei que eu preciso mudar,
eu sei que eu preciso mudar meus hábitos, mas aonde é que eu vou buscar essa coragem? Eu tenho uma surpresa para vocês. A gente não precisa ir muito longe. Aliás, a gente não precisa ir a lugar nenhum, porque essa, essa força que a gente precisa, essa coragem que a gente precisa para mudar, ela está bem aqui dentro, né? Só a gente fazer aquele movimento, aquele gesto que muita gente tem dificuldade de fazer, de olhar para dentro de si, de se perceber, de se conhecer, um movimento de autoconhecimento, de sentir. Por isso que eu tenho insistido tanto no sentir, né? Não é no pensar, não é no falar, é no sentir. Novamente estou repetindo. O que é que a gente sente? Então, quando a gente encontra essa pessoa que pode nos ajudar, que somos nós mesmos, a gente tem a consciência, ou ganha a consciência, a gente amplia a percepção de que a gente não precisa mudar porque o nosso marido não quer nos ver triste, porque o nosso filho vai ficar mais feliz se eu mostrar para ele que eu estou bem, se a minha amiga tá afim de sair, mas eu tô triste, e eu mostrar para ela que eu consigo ir, ela vai ficar bem também. A gente não vai mudar por causa de ninguém. Ou porque a minha amiga conseguiu superar o ninho vazio. Não. Eu preciso mudar por mim. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso me olhar e descobrir essa pessoa maravilhosa que eu sou. Essa pessoa que merece ter uma qualidade de vida melhor, porque ela se doou a vida inteira, né? Eu não estou aqui me referindo somente àquelas pessoas que por um motivo ou por outro abriram mão da sua vida pessoal ou sua vida de trabalho para cuidar dos filhos, se dedicaram unicamente à criação de seus filhos. Mas estou me referindo às mulheres de uma forma geral, que elas se doam, doam do seu tempo, doam da sua coragem, doam da sua vontade, doam de tudo seu, né? Às vezes até dos seus pertences, elas dividem com seus filhos, a sua alimentação elas dividem com seus filhos, elas estão se doando o tempo inteiro para criar esses filhos. E quando você decide olhar para dentro de você e percebe tudo isso, faz esse movimento, você percebe que lá você tem força. Se eu conseguir, enquanto eles eram pequenos, passar por todas essas coisas e vencer, de alguma forma, se eu estou aqui, eu venci. Eu estou vencendo. Né? Se meu filho conseguiu sair de casa, se suprir, se trabalhar, conseguiu casar, conseguiu ir estudar em outro lugar, porque ele passou em algum tipo de seleção. Então houve vitória, houve ganho, houve sucesso. Isso é resultado do teu esforço. Então você encontra a força, você encontra a coragem necessária para a mudança, né? Então, a gente fala em mudança e me veio agora uma figura de imagem legal. Quando a gente vai se mudar de casa, exige muito da gente, né? Muito esforço, muito trabalho, muita dedicação para embalar, para arrumar, para ver o que é que a gente quer, o que a gente não quer. Enfim, esforço é um exercício que a gente faz. Assim mesmo é o movimento da mudança que a gente precisa fazer para modificar o nosso estilo, modificar o nosso novo viver. A forma como a gente vai viver nessa nova configuração familiar. Então, você não precisa começar com uma coisa grande. Você pode começar pelo pequeno, pelo simples. Por exemplo, se você costumava tomar café às 6 da manhã, porque seus filhos estavam em casa e você precisava tomar café com eles para levá-los para a escola, para a faculdade, fosse para onde fosse, você pode mudar o seu hábito de horário de café, né? Por quê? Porque agora você tem o privilégio. Oi, Thomas, tudo bom?
você tem o privilégio agora de poder cuidar mais de você. E isso te dá o direito de dormir mais um pouco, de relaxar mais um pouco. Então são pequenos hábitos que a gente vai modificando e que depois a gente vai aumentando a proporção. Né? Esse é somente um exemplo que eu estou trazendo para você. Não queira começar pelo grande, não queira dar um passo maior. Obrigada, Thomas, meu pastor. Não queira dar o passo maior do que a perna, né? Isso vai chegando aos pouquinhos. A gente vai conseguindo, trazendo conquistas diárias que vai se somando uma a outra. E aquilo ali você nem percebe que está somando. Você não percebe que você está mudando. E um dia você vai, opa, que foi isso que aconteceu? Como é isso que está acontecendo? Aos poucos você vai inserindo movimentos e atitudes e situações e hábitos que vão te ajudar nessa jornada. Para isso, eu te dou um conselho, uma sugestão. Não estabeleça metas altas. A gente tem essa mania muitas vezes e que muitas vezes ela surge até como um boicote, né? Eu vou estabelecer uma meta alta que eu não consiga alcançar, essa meta não é tangível, eu não vou alcançar e assim eu vou permanecer onde estou, na minha zona de conforto, né? Não vai me demandar esforço. Eu vou ficar onde eu estou e vai ficar tudo igual. Então, a gente não precisa querer alcançar ou estabelecer metas muito altas, né? A gente pode estabelecer aquilo que é possível alcançar. Você, por exemplo, se não está acostumada a fazer determinada coisa e nunca fez, por que você vai começar a fazer agora uma coisa que você tem uma certa dificuldade? Procure buscar algo que seja prazeroso, que você vai se sentir incentivada para fazer, né? Tem pessoas que são desafiadoras, elas gostam. O som ficou muito baixo, né? Eu tô vendo, ou estou percebendo. Tá melhor agora? Vocês estão me ouvindo? Só um minuto. Cadê a pecinha? Enfim, eu vou tentar falar mais alto um pouco. Quando a gente tenta fazer algo que a gente nunca fez, geralmente a gente vai se boicotar. Por exemplo, a gente não costumava ir para a academia. E aquilo não é do nosso agrado, não é a melhor coisa que a gente faz, né? A gente prefere outro tipo de coisa. Então, se a gente diz assim, a partir de agora, eu vou para a academia. Você vai os primeiros dias, terceiro dia, quarto dia, você já começa a ir pesado, amarrado. Ao passo que se você gosta de caminhada à beira-mar, se você fosse para a praia, você poderia sentir tanto prazer que aquilo ali seria um estímulo para você. Né? Você estaria se estimulando a persistir naquela mudança de hábito. Quando a gente também parte para outro extremo de eu vou para a academia, eu vou fazer natação, eu vou fazer uma atividade de artesanato,
né, trabalhar com artesanato, eu vou, enfim, vou me matricular num curso diferente, num curso de línguas. A gente começa a pensar mil e uma coisas. E aí o que é que acontece? A gente se enche de tanta atividade que isso termina sendo se tornando uma armadilha. Porque vai causar uma fadiga que vai também te deixar com o humor para baixo. Quando isso acontece, a gente tende a se cobrar demais. A gente começa a ver defeito em nós mesmos. E aí o nosso emocional não vai ajudar a nossa memória afetiva. E o que é que vai acontecer? O que é que está na nossa memória afetiva? Na nossa memória afetiva vai estar o tempo em que a gente estava ocupada, não com a gente, mas com os filhos, que a gente fazia o café da manhã deles, que a gente fazia o almoço, que a gente lavava a roupa, que a gente levava para passear, que a gente levava para estudar, que a gente levava para N lugares e saciava tantas necessidades deles que a gente estava constantemente ocupada e cansada. Vai ser isso que vai ficar registrado na nossa mente, o que vai nos trazer à memória o nosso cansaço, né? Então, vamos ter cuidado para a gente não começar dizendo assim, a partir de hoje eu não vou mais fazer tal coisa, ou a partir de hoje eu tenho obrigação de fazer isso, porque é para mim. Não, minha gente, vamos ser leve, vamos ter cuidado com essas coisas. Porque quando a gente se obriga, quando a gente se impõe, a gente se violenta, né? Então, não espere processos imediatos, resultados imediatos. O nome já está dizendo, é um processo. Você está vivendo um processo. O processo leva tempo. Todo processo, se você vai fazer uma terapia, você não vai um dia, 2 e tchau, tá tudo bem, você já tá bem, você tá de alta. Não, é um processo, leva tempo, né? Então, tenham calma, tenham paciência, novamente se acolham, sejam gentis com vocês. Perceba a mudança ao novo modo de ser e de estar nessa relação. A gente tem a tendência a querer dominar, a querer ter o poder de estar perto, o poder de suprir as necessidades. Ah, minha filha, coitada, ela casou agora e não tem quem ajude ela em casa. Eu vou dar uma passada lá para dar um suporte. Não precisa. Você também passou por isso e você aprendeu. Você aprendeu a ser dona de casa, você aprendeu a ser mãe. Por quê? Porque a gente aprende, nós aprendemos com nossas mães e nossas filhas e nossos filhos também aprenderam a ser mães e pais e donas e donos de casa conosco. O que a gente podia ensinar, a gente já ensinou. A gente, claro, pode orientar quando eles nos solicitarem, mas essa relação vai ser agora uma relação que a gente vai manter um certo distanciamento, porque eles estão desenvolvendo a própria autonomia, ou aprendendo a usar a autonomia que eles adquiriram ao longo da vida. E agora eles estão tendo que pôr em prática. Eles aprenderam basicamente na teoria. E agora, o restinho do tapete que tinha embaixo dos pés deles foi puxado. Eles agora vão ter que pôr em prática a autonomia, a habilidade de tomar decisões, a habilidade de fazer escolhas, né? Sem a ajuda de papai e de mamãe. Então, se perceba nessa relação. Você deixou de ser mãe? Não. Deixou de ser pai? Não. Você só não vai mais ser o anjo protetor daquela criatura, que é seu filho, que é nosso filho. Tá?
Então, eu queria também destacar para aqueles que têm um companheiro, que é casado, que mantém o seu casamento, que você pode incluir na sua lista de novos afazeres um reconhecimento de onde se encontra a tua relação nesse momento. Vocês casaram, vocês se encontraram, foi um momento mágico, vieram os filhos, mas tanto você quanto ele ou quanto ela foram se afastando aos poucos pela própria vida, porque eles se dedicaram aos filhos, porque se dedicaram ao trabalho. E muitas vezes isso vai se confundindo com o esfriamento do amor, né? Então, é um momento de vocês refletirem. O que é que está me mantendo junto do meu companheiro? O que é que está me mantendo junto da minha companheira? E o que é que eu posso fazer agora para que esse tempo seja um tempo de qualidade? O que é que eu posso fazer agora para viver novamente aqueles primeiros meses de casamento? Existem atividades que vocês podem fazer juntos. Existem diversões que vocês podem ter agora, nesse momento, que antes vocês não podiam, porque não dava para fazer esse tipo de diversão em família. Vocês podem se redescobrir, vocês podem se reinventar na relação. E isso é importante para o casal, esse momento, né? De fazer diferente até. Se vocês não tiveram momentos tão bons no início do casamento, a partir de agora vocês estão tendo uma segunda chance de se apoiarem, de chegarem mais perto um do outro e de compreender cada um a situação que vocês estão vivendo atualmente, né? Uma situação de esvaziamento e que vocês podem se ajudar. Aquele que tiver mais recursos internos, né? E que recursos internos são esses, Ana? Justamente aquelas condições que a gente cria. Porque quando algo me acontece, eu não preciso ser aquilo que me aconteceu. Eu não preciso ser o esvaziamento do meu ninho. Eu não preciso ficar paralisada porque... Oi, Silvânia. Eu não preciso ficar paralisada porque o meu ninho esvaziou, porque o meu filho foi trabalhar fora, porque a minha filha casou. Eu não preciso ficar paralisada por isso. A minha vida não acabou, né? Eu posso crescer. E se eu consigo crescer com isso, e o meu marido tá lá mais quietinho, mais para baixo, mais saudoso, ou se sentindo menor porque ele não consegue sair daquela tristeza, ou porque ele, junto com aquela tristeza, ele está vivendo outro momento na vida, como a gente falou ontem, que também está contribuindo para essa tristeza, seja a andropausa, seja a aposentadoria, seja algum outro conflito. Eu posso chegar junto dele, não, isso vai passar, a gente vai sair dessa junto. E juntos vocês conseguem vencer, né? Um vai apoiando o outro e passa essa fase. Então tudo isso, minha gente, tem um nome. O nome disso é coragem. E onde foi que a gente foi buscar essa coragem? Dentro da gente, né? A coragem, ela não está em alguém que incentiva, a coragem não está no dinheiro que eu vou ganhar no final do mês porque eu trabalhei. A coragem, ela está aqui dentro da gente, ela é acessível a qualquer um. Eu posso escolher o que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu. À medida que eu me posiciono diante daquilo que me acontece, eu consigo caminhar, eu consigo me desenvolver, eu consigo fazer daquilo ali, transformar aquilo ali numa coisa boa, numa coisa positiva, por mais triste que ela possa parecer. Quer ver um exemplo? Quando nós perdemos um ente querido, a gente passa por um processo de luto, não é verdade? Aos poucos, aquele processo, ele vai caminhando. Às vezes é um pouco mais demorado, às vezes é um pouco mais curto.
Mas quando você se dispõe, se disponibiliza, como nós falamos ontem, a vencer aquilo ali, a ultrapassar aquilo ali, buscando recursos internos, sim, e também externos, com mudanças de hábito. Aquela pessoa faleceu, morava na sua casa, o que é que você faz primeiro? Você tira as coisas do lugar, muda os móveis de lugar, pega as roupas daquela pessoa e doa, faz alguma coisa. Por quê? Porque você vai ocupando aqueles lugares vazios com outras coisas, coisas que vão te estimular, que vão te fazer bem. Não é que vai apagar a memória daquela pessoa que saiu de casa. Não é que vai apagar a memória daquela pessoa que se foi. Né? Você vai estar somente preenchendo novamente a sua vida com coisas saudáveis, com coisas leves, com coisas que vão te fazer viver um novo tempo. E por isso a gente está aqui hoje, falando desse novo tempo, falando dessa coragem que vai te levar a esse novo tempo. Então, ontem, eu não sei se vocês lembram, tinha uma pessoa aqui na nossa live que ela falou assim, que no final do dia ela procurava, antes de dormir, refletir o que de bom ela tinha feito durante o dia para ela própria. Quase não sai, não foi? O que é que ela fazia de bom, o que é que ela tinha feito de bom naquele dia para ela própria. E esse é um hábito que a gente pode desenvolver, né? Principalmente nessa fase. O filho saiu de casa, a filha saiu de casa por algum motivo. Pensa durante o dia, poxa, eu estava tão triste, mas o que foi mesmo que eu fiz hoje para me acarinhar? O que foi mesmo que eu fiz hoje para cuidar de mim? A gente agora está vivendo um tempo de recomeço. A gente está vivendo um tempo de renovação. É tempo da gente abrir a gaveta, tirar aquele sonho que a gente deixou lá atrás, quando a gente estava ainda trocando fralda, quando a gente estava ainda dando a mamadeira, né? Andando na rua de mãozinha dada com ele, porque ele não sabia andar direito. Então a gente vai tirar esses sonhos da gaveta, a gente vai ver se a gente ainda se identifica com esses sonhos, colocá-los em prática, ou pelo menos ver o que é que a gente pode fazer para colocá-los em prática, se ainda é possível. Se não, a gente pode se reinventar os nossos sonhos. Bom, esse sonho que eu tinha, eu não posso mais, já passou o tempo. Mas o que é que eu gosto agora? Quais são as minhas escolhas agora? Eu posso fazer o quê? Eu lembro, e aí eu vou contar um pouquinho de mim para vocês. Eu lembro quando eu era adolescente, durante muitos anos eu fiz balé. Aliás, desde criança eu fiz balé, parei na minha adolescência. E eu tinha o sonho de me tornar uma bailarina profissional. Só que eu casei, tive filhos, e esse sonho ficou lá na gaveta, né? E aí um dia, meus filhos já estavam todos crescidos, todos eram universitários. Eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Está se aproximando o dia deles saírem de casa. Eu preciso fazer algo por mim e para mim. E eu resolvi estudar novamente, né? E eu também na adolescência, quando eu fiz o meu primeiro vestibular, eu não fiz para psicologia, eu fiz para pedagogia. E quando eu resolvi fazer vestibular de novo, eu fiz psicologia. E hoje eu estou aqui conversando com vocês. 10 anos já se passaram, né? Estou fazendo uma pós em família e casais, que muito está me alegrando, está me apropriando desses conhecimentos e poder contribuir na vida de vocês, na vida de outras pessoas que possam me ouvir, né? Meu projeto é esse, é contribuir, agregar valor
agregar conhecimento para vocês, certo? Então não desistam de renovar seus sonhos, de tirar os sonhos da gaveta. E se aquele sonho já não for possível, tenta outros. No meu caso, não era possível mais eu voltar atrás e retirá-lo da gaveta. Mas existia outro sonho que eu podia colocar em cima da mesa e ver o que era que eu podia fazer para realizar aquele sonho, né? E hoje eu estou aqui. Eu incentivo, eu desafio vocês também a procurarem um sonho que vocês possam realizar, mesmo já tendo passado algum tempo que eles estão lá na gaveta. Dá uma espanadinha, tira poeira, né? Obrigada, Suzana. Então, antes de dormir, pensa o que foi que você fez com prazer e não por obrigação. Tanta coisa que a gente faz na vida por obrigação, né? E agora nesse estágio do ninho vazio, de não ter mais os filhos, de fazer as coisas que a gente fazia por prazer, sim, porque a gente ama os filhos. Mas tantas coisas ao longo do tempo vão se tornando pesadas, porque a gente vai ficando cansada e termina se tornando uma obrigação, mesmo a gente amando os nossos filhos. Então, busca fazer algo com prazer. Eu queria só deixar para vocês alguns exemplos de mudança e de atividades que vocês podem pensar em fazer para ter uma qualidade de vida melhor nesse momento, né, de mudança. Vocês podem fazer um pilates, alonga, tranquiliza, né, uma natação, que também ajuda na respiração, no alongamento. Estudar um idioma novo. Vocês podem passar a acordar mais tarde, como eu falei no começo. É privilégio, minha gente. Quando a gente está nessa idade, a gente pode se dar esse luxo, né? Uma coisa que é legal também é entrar num curso de dança. Um curso de dança de salão. Alguém que tenha algum problema de coluna, algum problema no joelho, que seja mais difícil, dança de salão é mais leve e relaxa. A gente faz amizades, a gente sorri, a gente conhece pessoas novas, e isso é muito saudável, né? Dá mais atenção, isso aí eu também já falei, dá mais atenção ao marido, ao companheiro e realizar atividades juntos, né? A dica de hoje, para a gente poder encerrar, a coragem e a força estão dentro de você. Oi, Mazinha! Tudo bom, amor? Que saudade, titia! A coragem e a força estão dentro de você. Então a mudança é possível. Busque a sua força, busque a sua coragem. Está lá guardada. Ninguém pode tirar de você porque ela é sua. Não tem como você perder a força e a coragem. Você pode não saber aonde ela está. Aí eu concordo. Mas perder, jamais. Certo? Eu queria terminar convidando vocês, né, mais uma vez, para quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, a participar, se inscrevendo lá no link azulzinho na minha bio, né? Esse grupo é aberto para mulheres, para homens, embora a gente não tenha nenhuma presença masculina ainda no nosso grupo. Aliás, temos sim. Temos uma presença masculina que só participou no primeiro dia. Por nada, Patrícia. Obrigada a você pela sua presença. A gente tem uma presença masculina sim, então os homens sintam-se à vontade para entrar no nosso grupo. A gente não fala somente para mulheres, né? E também eu queria agradecer a presença de cada um e convidá-los para que amanhã a gente possa estar juntos para encerrar esse tempo com um tema que eu já vou adiantar para vocês, né? Um subtema dentro desse ninho vazio. Amanhã é dia de celebrar, é o dia da alegria, é o dia de reconhecer muitas coisas, certo? Então eu te aguardo, eu te espero lá no grupo para a gente poder conversar mais. E também lembrando que outras dicas
Hoje eu tenho muitas dicas para passar para vocês, mas só para quem está no grupo. São os bônus de quem entra lá no grupo, né? Aqui eu trago uma por dia, mas lá no grupo a gente tem outros conteúdos, né? Quem já tá sabe disso. Eu espero por vocês lá, tá bom, minha gente? Um beijão, um abração. Oi, Carla! Tô terminando, querida. Obrigada por sua presença. Tô terminando e eu aguardo vocês lá no nosso grupo, já com novos conteúdos, tá bom? Um beijo bem grande e um abraço para vocês. Boa noite.